Capítulo 10. O mau administrador. As últimas palavras trocadas nos portões da cidade ainda pairavam no ar quando Ben e Livy foram conduzidos através de um arco baixo, deixando para trás o cheiro de poeira. Adentraram corredores palacianos, onde o som de seus passos ecoava em pisos de pedra polida, e o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio distante da corte. Guardas imóveis flanqueavam portas altas. Finalmente, um par de portas maciças foi aberto diante deles, revelando a imponente vastidão da sala do trono. A luz, agora mais clara e vinda de altas janelas e candelabros elaborados, banhava colunas de mármore e tapeçarias ricas, culminando no estrado elevado onde o trono aguardava. Olharam ao redor. Tetos altíssimos adornados com afrescos que pareciam se mover sutilmente com o canto do olho, colunas imponentes que se perdiam na penumbra lá em cima. E no centro de tudo, um trono elevado, imponente, ocupado por uma figura real. Estavam, sem dúvida, no coração do palácio do rei Gael. A atenção de todos na sala de audiências, guardas imóveis como estátuas, conselheiros de rostos graves, servos silenciosos, estava voltada para a figura que, trazida pelos guardas, se postava, hesitante e desconfortável, diante do trono. Era um homem de meia idade. Vestes que um dia talvez foram finas, mas agora pareciam um pouco amarrotadas, o semblante carregado de uma preocupação mal disfarçada. Levi o reconheceu vagamente, como uma imagem desfocada de seus passeios por Quiriote. Yehuda, o administrador. Diante do olhar penetrante e conhecedor do rei Gael, Yehuda tentava desesperadamente manter uma postura de dignidade, de inocência injustiçada, mas era uma batalha perdida. Um nervosismo quase palpável o denunciava. Suas mãos atarracadas crispavam-se discretamente nas dobras da túnica, e seu olhar inquieto fazia de tudo para evitar encontrar diretamente o do monarca, zigue-zagueando pelo salão como um rato procurando uma rota de fuga. Mandei trazê-lo aqui, administrador da cidade de Quiriote. A voz do rei Gael ecoou pela vasta sala, não com raiva, mas com o peso de uma tristeza solene, o tipo de tristeza de um pai que descobre uma falha grave em um filho. Porque recebi uma denúncia grave a respeito de sua administração, uma carta com selo negro, detalhando suas práticas. Ordenei, então, uma investigação minuciosa e discreta, e as evidências, infelizmente, comprovam suas repetidas ações desonestas contra o tesouro do reino e a confiança que depositei em você. O que pensa que estava fazendo, Yehuda? O silêncio que se abateu sobre a sala foi tão pesado que Ben quase podia sentir o pó assentar no ar. Yehuda manteve a cabeça baixa, os lábios finos firmemente selados. O que ele poderia dizer? Negar? Seria inútil. A aura de justiça tranquila, de conhecimento profundo que emanava do rei Gael era inegável, quase uma força física. Qualquer tentativa de refutação, qualquer mentira deslavada, soaria não apenas como falsidade, mas como um insulto ainda maior à sabedoria daquele monarca que agora o julgava com o olhar. Um tremor fino, quase imperceptível, percorreu o corpo de Yehuda enquanto ele permanecia ali, em silêncio, a culpa estampada em cada linha de sua postura curvada. Volte para Quiriote, prosseguiu o rei Gael, a voz ainda firme, mas sem um traço de ira ou vingança. Apenas a constatação de um fato e a aplicação da consequência. Você terá exatamente 2 semanas para prestar contas detalhadas de toda a sua administração. Quero cada relatório atualizado, cada documento organizado, cada transação transparente como cristal. Deixe tudo em ordem para seu sucessor. Após esse período, deverá deixar a cidade de Quiriote. Para sempre. Isto é tudo. O rei fez um gesto breve, quase imperceptível, dispensando-o. Yehuda, com o peso invisível, mas esmagador, da sentença sobre os ombros, curvou-se profundamente, quase se arrastando no chão, antes de se virar e se retirar em passos lentos, hesitantes, como um homem caminhando para a própria forca. Levi observou a cena com aquela sua intensidade calma e ponderada,
os olhos azuis acompanhando a figura derrotada de Yehuda até que ele desaparecesse pelas grandes portas de bronze do salão. Ben, ao seu lado, compartilhava de seu olhar atento, tentando absorver cada detalhe. O silêncio de Yehuda, Ben, comentou Levi, a voz baixa, quase um pensamento compartilhado em voz alta. Note como o rei, em sua justiça e sabedoria, não sentiu a necessidade de humilhá-lo com palavras ásperas ou com uma demonstração ostensiva de poder. A sentença foi proferida com a solidez calma da verdade, sim, mas também com a tristeza implícita de quem testemunha mais uma vez um homem se desviar do caminho da retidão por causa da ganância. É uma justiça que pune, mas não se deleita na punição. Yehuda deixou o palácio cambaleando, não de bebida, mas do choque e do pavor que o veredito silencioso do rei lhe causara. A mente era um turbilhão de pensamentos sombrios sobre o futuro. Sua existência até então se resumia à administração de Quiriote, um cargo confortável que ele, com sua astúcia tortuosa, havia transformado em uma fonte constante de enriquecimento ilícito. O que farei agora? A pergunta o assombrava, enquanto seus pés o conduziam sem destino pelas ruas vibrantes da cidade real. Ela batia em sua mente como um tambor fúnebre, pesada e insistente. Destituído, acabado, trabalhar com as mãos? Impossível! Seria a desonra final. Mendigar? Jamais. A vergonha seria insuportável. Absorto nessas reflexões desesperadas, ele mal notava as pessoas ao redor. Os mercadores apregoando suas mercadorias, as crianças correndo. Precisava de uma solução, e rápido. Tinha apenas 2 semanas. Precisava garantir seu futuro, manter seu estilo de vida. Mas como? Foi então que seus olhos, antes vagos e perdidos no próprio desespero, fixaram-se em uma figura que destoava um pouco da multidão apressada. Um jovem, provavelmente não muito mais velho que 20 anos, parado perto de uma fonte, observando os pombos com um ar de leve tédio. O que chamou a atenção de Yehuda não foi o tédio do rapaz, mas suas roupas. Finas, bem cortadas, e o brilho inconfundível do ouro. Uma corrente grossa no pescoço, anéis pesados nos dedos. Aquele rapaz cheirava a dinheiro. E onde havia dinheiro, Yehuda farejava uma oportunidade. Com a rapidez de um predador avistando uma presa fácil, Yehuda recompôs a postura, forçou um sorriso amigável, embora seus olhos permanecessem frios e calculistas, e se aproximou do jovem. Um belo dia, não acha? Perfeito para contemplar a beleza de nossa capital. Começou Yehuda, a voz untuosa, parando ao lado do rapaz como se fosse um velho conhecido. Asher, o jovem, virou-se, um pouco surpreso pela abordagem, mas respondeu educadamente. Sim, um belo dia, senhor, embora um pouco parado para o meu gosto. Parado? Yehuda arqueou uma sobrancelha, fingindo interesse. Um jovem de sua estirpe certamente tem mais o que fazer do que observar pombos, não? O mundo lá fora está cheio de aventuras, de negócios, de vida a ser vivida. Asher suspirou, um suspiro que pareceu carregar o peso do tédio de uma vida inteira. Meu pai não me permite viajar. Diz que ainda sou muito novo, que preciso aprender a cuidar das terras antes de me aventurar pelo mundo. Terras, lealdade, gratidão. É só o que ele fala. Havia uma clara frustração em sua voz. Seu pai é dono de terras, então? Perguntou Yehuda casualmente, mas seus olhos brilharam com uma nova intensidade. Bingo! Dono de terras? Ele é um dos maiores fazendeiros da região, respondeu Asher, com um misto de orgulho e impaciência. Temos mais ovelhas do que posso contar e campos que se perdem de vista. Mas de que adianta tudo isso se estou preso aqui? Yehuda colocou uma mão paternal, e completamente falsa, no ombro do jovem. Ah, meu rapaz, eu entendo perfeitamente. Essa ânsia pela liberdade, por traçar o próprio caminho. É o espírito da juventude. E seu pai, com todo respeito, parece prendê-lo a costumes antigos. Um jovem como você, com recursos à disposição, deveria estar explorando, investindo, multiplicando seus talentos.
não esperando a herança cair do céu. A vida acontece agora. Escher pareceu animado com a ideia. É exatamente o que eu penso. Mas como convencer meu pai? Ele é irredutível. Yehuda sorriu. O sorriso de uma serpente prestes a dar o bote. Talvez ele só precise ver que você é capaz de administrar sua própria parte. Que tal pedir a ele o que lhe é de direito agora? Sua porção da herança? Com ela em mãos você poderia viajar, conhecer outros reinos, fazer seus próprios negócios. Talvez até investir em novos empreendimentos promissores em terras distantes como em uma nova nação que o rei está secretamente estabelecendo. Um lugar de pura liberdade, onde cada um é dono de si e de seus bens. Os olhos de Escher se arregalaram. Nova nação? Nunca ouvi falar de uma nova nação do rei, mas pedir minha herança agora? Meu pai jamais concordaria. Ora, meu jovem, tudo é uma questão de persuasão, disse Yehuda, piscando um olho. Mostre a ele sua determinação. Diga que quer provar seu valor, que quer investir sabiamente. Um pai sempre quer ver o filho prosperar, não? Com um pouco de insistência, quem sabe, a liberdade pode estar mais perto do que você imagina. Pense nisso. Yehuda deu um último tapinha no ombro de Escher. E pense nisso, meu rapaz, acrescentou Yehuda com um ar conspiratório. Quando tiver sua parte em mãos, livre das amarras do pai, poderá buscar conselhos verdadeiramente sábios para multiplicar seus bens. Procure-me então. Eu mesmo, com minha experiência, poderei guiá-lo pessoalmente em bons investimentos, nos negócios da nova e gloriosa era que se inicia. Escher agora olhava para o horizonte com um brilho ainda mais sonhador e ambicioso nos olhos, a semente da rebelião, da partida e talvez da futura ruína financeira sob a orientação de Yehuda, claramente plantada em seu coração jovem e impaciente. Com um sorriso satisfeito, Yehuda se afastou discretamente, deixando o rapaz perdido em seus novos e perigosos devaneios. Enquanto caminhava pela praça, um sorriso de pura satisfação e autoadmiração se espalhou pelo rosto de Yehuda. Ele parou por um instante, recostou-se numa coluna e murmurou para si mesmo, com orgulho. Eu sou mesmo um gênio. Gênio da maldade, isso sim, Ben pensou, observando a cena com nojo. Esse aí é o Ronaldinho da ilusão. Joga bonito só para enganar os trouxas. Ainda saboreando sua pequena vitória manipuladora, Yehuda voltou a caminhar sem rumo, a mente agora mais leve, sentindo que talvez houvesse uma saída para sua situação, afinal. Foi então que se deixou cair no banco de madeira sob a figueira velha, os olhos vagando pela multidão. Subitamente, seu olhar vago e perdido se fixou num ponto específico da praça. Um cão magro, vira-lata, parado em frente a uma barraca que vendia carne, latia insistentemente, o rabo curto chicoteando o ar com a ansiedade da fome. Os compradores que tentavam se aproximar da barraca mostravam-se irritados com o barulho e a insistência do animal, que claramente perturbava o vendedor. O comerciante, um homem corpulento de avental sujo de sangue, finalmente perdeu a paciência. Com um gesto rápido e irritado, cortou um pedaço de carne escura, exibiu-o ao cão, cujo rabo começou a se agitar ainda mais freneticamente, e então começou a se afastar lentamente da barraca, mantendo a carne tentadoramente fora do alcance das patas famintas do animal. O cão, hipnotizado pela promessa da carne, o seguiu de perto, a língua pendurada, salivando a cada passo, enquanto o vendedor desaparecia apressadamente por uma esquina. Uma centelha de esperteza, uma esperteza fria, tingida de malícia, acendeu-se nos olhos fundos de Yehuda. Ele observou a cena se desenrolar. Com um súbito ímpeto de energia, ele se levantou do banco. O rosto antes desesperado agora marcado por uma determinação calculista e implacável. Manteve uma distância segura, mas atenta, enquanto seguia o homem e o cão pelas ruelas secundárias. O vendedor alcançou a entrada de um pátio pequeno e murado nos fundos de sua casa, abriu um portão rústico de madeira que rangeu e, sem cerimônia,
arremessou o pedaço de bife para dentro do pátio. O cão disparou como uma flecha para agarrar sua tão esperada recompensa. No instante em que o animal abocanhou a carne, o homem fechou o portão com um clique seco e sonoro, trancando-o por fora. O cão devorou a carne em 2 mordidas e, ao se virar para a entrada agora bloqueada, começou a latir novamente, mas desta vez era um som de pura frustração, ecoando tristemente pelo ar parado. A cada passo que o comerciante dava de volta em direção ao mercado movimentado, o lamento do cão aprisionado diminuía gradualmente, até se perder por completo. Um sorriso peculiar, quase sinistro, curvou os lábios de Yehuda, enquanto ele observava o comerciante se afastar. Não era um sorriso de alegria ou alívio genuíno, mas aquele tipo raro e inquietante de sorriso que só surge quando uma ideia verdadeiramente sombria e egoísta floresce na mente e acena com a promessa sedutora de vantagem pessoal, não importando o custo ou o sofrimento para os outros envolvidos. Eureka! É isso! Encontrei a solução perfeita para garantir minha moradia e meu futuro confortável depois que eu for expulso de Kiriot, exclamou Yehuda em voz alta para si mesmo, apressando o passo de volta para o centro da cidade de Kiriot, que em breve seria apenas uma lembrança em seu passado, mas cujos recursos ele ainda podia explorar.